Estimados, que esse bom pastor, que o Espírito Santo e que o Pai de todo o poder, de toda a graça esteja sobre todos nós, neste momento em que nós queremos refletir de uma maneira bem especial sobre o texto do Evangelho que nós acabamos de ler, e são palavras do nosso amado Salvador. Amém. Esse texto ele é muito rico em conteúdo. Se nós fôssemos fazer todas as mensagens possíveis desse texto, eu garanto para vocês que seriam inúmeras mensagens que poderíamos fazer para abordar todos os assuntos que esse texto nos traz. É um texto que quer falar ao nosso coração de uma maneira muito especial. Eu quero abordar desse texto, falar um pouquinho sobre duas figuras que aparecem aqui, sobre a figura do pastor e a figura da ovelha. Temos aqui a figura de um pastor. Eu sei que muitos de nós não têm noção do que é cuidar de ovelhas. Eu sei que nós precisamos pesquisar para saber o que é, de fato, ser um pastor de ovelhas. Mas é um pastor, falando de Jesus agora, que está 100% comprometido com o serviço de cuidar do rebanho do seu Pai Celeste. Além de ser o pastor, ele também é o filho amado, e que ama o seu pai acima de tudo e acima de todos. Isso ele mostrou em todo o período que passou entre nós. Tudo que ele fazia, tudo que ele dizia, ele sempre apontava para o reino do céu. Ele trouxe o reino de Deus entre nós. Um pastor que ouve a voz daquele que o enviou. Ele sempre conversa com aquele que o enviou e segue à risca todos os seus mandamentos, toda a sua lei. Diferentemente do que nós, como filhos, quando estamos na casa do Pai, nós nos achamos no direito de fazer até mesmo o que o nosso Pai não gosta que se faça dentro da sua casa. Mas Jesus não. Jesus ele tem um carinho, ele tem um cuidado, esse pastor ele cuida dos mandamentos do seu Pai. Então, ele segue à risca e cumpre cada uma das exigências desse Deus de amor. Nenhuma vírgula ele deixa de observar. Dentro desta obediência do pastor, do filho Jesus, estão as seguintes situações: assumir a forma humana. Era um dos requisitos para Jesus. E uma das exigências, você vai assumir a forma humana. E assumir a forma humana significava muita coisa. Significava passar fome, significava passar frio, sede, cansaço, mesmo esgotado fisicamente, mas ele era o pastor que deveria ir à frente das suas ovelhas ensinando o caminho. Consistia em ser caluniado, maltratado, pisado, esbofeteado, cuspido, pregado e morto. A fim de trazer o reino de Deus entre nós, tudo isso ele fez unicamente apontando para o céu, apontando para o seu Pai, apontando para a honra e a glória daquele que merecia tudo isso. Um pastor também extremamente preocupado com a sua ovelha. Seu conhecimento sobre as ovelhas é tão grande, que ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Olha a preocupação, o cuidado, o carinho que ele tem com cada uma de suas ovelhas, que ele chama cada uma delas pelo seu nome.
É natural nós, como seres humanos, esquecermos o nome um do outro. Às vezes uma pessoa que nós convivemos há muito tempo, de repente dá um branco, fala, esqueci o seu nome. Isso é natural para nós, mas não para esse pastor. Para ele é diferente. Então, para ele é impossível esquecer o nome das suas ovelhas. E isso é consolador para nós. Isso é consolador. Porque entre bilhões de pessoas, ele nos conhece pelo nome. Como diz o texto, ele nos chama pelo nome e nos conduz para fora. Ele vai na frente delas. E olha que este ir na frente das suas ovelhas era exatamente ensinar o caminho para os cristãos, para nós hoje, para mostrar o que é ser filho de Deus no meio do mundo que vivemos. Tudo que ele passou foi para dizer, olha, isso aqui vocês podem passar por serem filhos de Deus. Tudo pode acontecer com aqueles que confessam a sua fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, ele foi na frente, na sua morte e na sua ressurreição. Ele é um pastor que percebe quando as suas ovelhas não compreendem o que ele fala. Tanto é que os discípulos não compreenderam as primeiras palavras de Jesus, mas ele percebeu isso. Ele percebeu, e como ele é um Deus onisciente que sabe todas as coisas, então ele vai para uma explicação mais direta. Então ele usa palavras em que não deixa dúvidas para os seus discípulos. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Com estas palavras, ele está dizendo, não há salvação fora dele. Ele deixa bem claro, eu sou a porta. Não tem outra entrada. Ele é o caminho para o céu. Ele é a porta de entrada no céu. E eu fiquei pensando como é que nós poderíamos tornar isso mais compreensível para cada um de nós. E eu falo para vocês que quando a gente traz um exemplo prático para vocês, eu também penso em mim, como é que nós podemos tornar isso acessível para a compreensão das pessoas. E aí, eu pensei, vamos fazer o seguinte, como é que nós podemos mostrar que Jesus é a porta do céu e que não há outro caminho? Então nós pensamos nessa possibilidade. Nós temos aqui 2 garrafas que vocês conhecem, 2 litros de PET, que todo mundo tem na sua casa, muito fácil. E aí nós temos 1 litro aqui, cortado, no fundo, uma entrada, e o outro totalmente fechado. Totalmente fechado. Esse aberto, esse vai ser o mundo. Esse fechado é o céu. E aí Jesus diz, eu sou a porta. Então, se Jesus é a porta, ele é esse caminho entre os 2 amarelos aqui. Quem passa por ali, quem entra pela porta, esse entra no céu. E quem não entra, é claro que ele não vai chegar lá no céu.
Vamos lembrar, Jesus veio de onde? Jesus veio do céu. E ele veio para um mundo criado pelo seu Pai, criado por ele. E pelo mundo, por esse mundo ele morre. Ele não morre somente por aqueles que acreditam nele. Jesus morre pelo mundo, que é exatamente o que o texto do Evangelho de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. Tá? Então Deus mandou Jesus para o mundo, e ele diz, quem quer chegar no céu, obrigatoriamente terá que passar por ele. E a gente sabe, o que vocês acham? Essa pedra aqui vai passar pelo funil aí, pela entrada aqui? Não passa, né? Veja que ele está no mundo, Jesus morreu por ele, mas ele não passa, ele não desceu, não entrou no céu. Ainda, não vai atrapalhar não, vou tirar. E aí, como não entra no céu porque não acredita em Jesus, mas nós vamos tentar outra coisa, né? Vamos tentar uma coisa diferente. E o que vocês acham? Vai passar? O que é isso? Na verdade, eu pensei assim, essa boia pode representar uma pessoa que diz assim, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer muita coisa boa, eu vou parecer bonito para Deus, vou fazer muita coisa bonita aqui no mundo, que pelo menos quando eu morrer, alguém vai dizer assim, ó, se esse não for para o céu, ninguém vai. Então as pessoas fazem muitas coisas tremendas, e são boas coisas que fazem para a sociedade, a gente não tira a razão delas estarem fazendo o que fazem, ou a utilidade do que fazem para o semelhante. Só que o que elas fazem não dá a elas o direito de entrar no céu. Por quê? Porque elas estão sem Jesus. Elas querem chegar no céu pelas suas próprias forças e capacidade. Querem inventar umas portas. E vocês podem ver que no céu não tem outra entrada, não tem como você pular, querer sair do lado de Jesus, entrar, não tem. O céu só tem uma entrada. E essa entrada é Jesus. Mas eu tenho aqui também umas pedrinhas finas. Vocês acham que elas vão passar aqui no meio ou não? Vai passar? Claro que vai passar. Então elas passaram. Por quê? Eu tenho também um pouquinho de areia aqui. Vocês acham que a areia passa? Passa? Passa. Mas eu tenho algo um pouquinho mais feijão. Vocês acham que o feijão passa? Passa? Ou não passa? E aí? Hã? Tem alguns que nós olhamos e falamos assim, não, esses não vão, né? Mas eles acreditam em Jesus. Eles passam. Mas o que vocês acham? Essas pilhas passam? Passa? Vamos ver? Opa. Passaram. O que isso me ensina, gente? O que isso aqui me mostra? Por que eu usei vários produtos que passam? Porque todo aquele que crê, todo aquele que entra pela porta, que crê em Jesus, que é purificado em Jesus,
que recebe a fé verdadeira do Espírito Santo em Jesus, esse é salvo. E não importa se ele é negro, se ele é branco, se ele é azul, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é pobre, se ele é rico, não importa. Dentro do reino de Deus, todos nós somos filhos de Deus. E aí, nós deveríamos, às vezes, como cristãos, ser mais humildes. Baixar a nossa crista em muitas situações. Queremos ser mais do que os outros. No entanto, em Cristo Jesus nós somos exatamente filhos de Deus e herdeiros da vida que Deus nos preparou lá no céu. Então isso aqui nos ensina que Jesus é a porta e não há como entrar no céu por outro lugar. Por que eu usei as pilhas? Porque depende, a pilha, o cara podia dizer assim, não, mas se ela ficar enviesada, ela não vai entrar. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e achamos, essa pessoa não vai para o céu. Mas ela vai. Quem define isso é Deus. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Esse julgar, eu quero deixar bem claro que não tem nada a ver com pregar a palavra. Como filhos de Deus, nós temos a obrigação de ensinar a palavra, de pregar a palavra. E aquilo que a Escritura aponta como pecado, isso nós vamos anunciar como pecado. Eu não tenho o poder de definir o futuro das pessoas. Mas eu tenho a obrigação de anunciar a palavra. E aí nós temos, por exemplo, as palavras, quando lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, o que está escrito lá, que diz assim, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. E Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando nós pregamos a palavra, nós não estamos julgando as pessoas, porque a palavra está dizendo isso. Não somos nós. Então todos aqueles que praticam essas coisas e não se arrependem, não confessem a sua fé em Cristo Jesus, o texto é claro, não entrarão no reino dos céus. Isso nós podemos dizer, porque a Escritura nos aponta e nos diz isso. Então, irmãos, nós temos aqui até mesmo um bom exemplo do malfeitor lá na cruz. E olha como é importante olhar para aquele malfeitor que Jesus disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não foi por obras, não foi por nada do que ele tinha feito, até ele mesmo disse, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não, ele é inocente. Então, quando ele creu em Jesus, e como ele creu em Jesus, Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, ele entrou pela porta lá no céu. Jesus o levou lá. E isso serve para nós hoje. Serve como incentivo para nos arrependermos e confessarmos a nossa fé. Sobre as ovelhas, tem um detalhe muito importante, movidos pelo Espírito Santo, diz o texto,
as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Basta olhar para o período da Reforma, um período que a verdade já estava totalmente, quase que oculta aos seres humanos. Mas lá naquele momento, diante de grande dificuldade, o Espírito Santo mostrou a Lutero que o justo viverá por fé. Ele fez com que Lutero ouvisse a voz do seu bom pastor. Vivemos um tempo, irmãos, que somos bombardeados de informações o tempo todo. Eu não sei quantas notícias vocês ou nós recebemos por dia. Eu nem sei contar, realmente eu não sei, nem sei o que nós estamos fazendo com todas essas informações que recebemos. A mente está totalmente ocupada, parece que 24 horas, com um monte de vozes que chegam até a nossa casa. Muitas vozes, vídeos através de WhatsApp, YouTube e assim outros canais. Nós estamos tendo tempo para ouvir essas vozes. Horas e horas sentado no celular, passando videozinho, mais videozinho, mais videozinho, e o tempo vai embora e as informações chegando. Mas será que estamos ouvindo a voz do bom pastor? Será que estamos tendo um tempo para Será que estamos tendo um tempo para ouvir a voz de Jesus durante o dia? As devoções em família, orações? Será que estamos dispostos a parar um pouquinho isso e a ouvir o que diz o nosso pastor? Outras vezes, de fato, não se quer ouvir a voz de Deus. Realmente diz, não, eu não quero ouvir isso. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, 4 e 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Cuidado, rebanho de Jesus. Não se entreguem às fábulas. Não fiquem ouvindo vozes estranhas. Não percam tempo. Às vezes, ouço dizer, nós deveríamos estudar tal religião ou saber mais sobre aquilo. Eu acho que nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Porque quem conhece bem a palavra de Deus, qualquer coisa estranha que passar na sua frente, ele vai conseguir identificar que é estranho. E se é estranho, então joga fora. Não precisa nem perder tempo com o que é estranho. E nós estamos vivendo um tempo difícil em que, de fato, a palavra de Deus está perturbando tanto que há fortes sugestões para reescrever a Bíblia. E não é só de gente que nem acredita em Deus, mas até de alguns líderes religiosos está se ouvindo que a Bíblia precisa ser atualizada para o nosso contexto social. Satanás, desde o jardim do Éden, sempre tentou eliminar a palavra de Deus. Isso não é novidade nenhuma para Deus. Pode ser para nós, mas para Deus, desde que o mundo é mundo, caído em pecado, sempre houve tentativa de Satanás de destruir o que Deus construiu. Mas Deus, ele é muito certo quando ele diz que as palavras dele jamais passarão.
Jamais. Então fiquem tranquilos, porque essa é uma promessa de Deus. E se é Deus que prometeu, Ele é fiel. Ele é poderoso para cumprir a sua promessa. E Ele não vai deixar os seus. Em meio a tanta informação, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do seu bom pastor. E esse pastor disse assim, ó: no mundo tereis aflições. Gente, escutem o bom pastor. Não se espantem com as coisas do mundo. Ele já disse que nós passaríamos por isso. Podemos passar. E lá em Mateus ele também diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Ele está dizendo para suas ovelhas: vocês podem sofrer. E vão sofrer. Mas esse bom pastor também disse assim, ó, e as ovelhas escutam a voz do bom pastor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Se o bom pastor diz que nós podemos passar por aflições, ele também diz que aquele que entrar na porta vai entrar e achará pastagem. Então, como é consolador saber que por Jesus e em nome de Jesus, que é a porta, Deus nos recebe no seu lar. E as ovelhas seguem esse pastor, porque eles sabem que quando passarem por essa porta, e estando nessa porta, nós vamos entrar num lugar em que nós veremos a Deus face a face, olho no olho. Nós vamos estar diante de um Deus triuno sentado no seu trono, mandando em todas as coisas, e aqueles que duvidaram também vão ter a oportunidade de conhecê-lo. Entrarão em um lugar de paz. O reino de Deus é um reino de paz. Entrarão em um lugar de vida plena, de alegria completa, de satisfação completa. Nesse lugar, nada vai fazer essas ovelhas sofrerem novamente. Então, irmãos, enquanto estivermos nesse mundo, continuemos ouvindo a voz do nosso bom pastor, porque ele nos conduz à casa do nosso Pai, do nosso verdadeiro Pai Celeste. E no lugar onde está o nosso Pai Celeste, a vida em abundância. Que Deus nos guarde no seu caminho e nesse bom pastor Jesus. Que o nosso coração decida ouvir todos os dias a sua voz e seguir o seu caminho para a vida eterna. Amém.